Você sempre quis saber qual doença tinha matado o Itachi, mas até então não tinha ideia? Bom, eu descobri e eu vou te contar nesse vídeo. E não só isso, eu vou te contar várias curiosidades, como por exemplo, você sabia que ele tomava Viagra o suficiente para fazer até o Jiraiya ficar com inveja da performance dele? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso. Fala, Shonens, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão. Eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte. E hoje eu estou aqui para te contar qual foi a doença que matou o Itachi. Antes disso, eu tenho um recadinho rápido. Eu não sei se você notou, mas hoje já é o segundo dia que eu publico sábado ao invés de sexta. O algoritmo do YouTube me sugeriu começar a publicar nos sábados porque mais de vocês estão online, mais ou menos nesse horário que eu estou publicando. Então, a partir de agora, o novo horário de publicação vai ser no sábado, 11 da manhã, combinado? Então já marca aí na sua agenda que todo sábado às 11 horas você vai ter um encontro marcado comigo para falar de medicina e ciência aplicada à cultura geek. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo para saber qual doença afinal matou o Itachi. O Itachi era um ninja prodígio que morreu aos 21 anos após ter contraído uma doença incurável anos antes, que, segundo o Obito disse ao Sasuke, ele contraiu essa doença terminal há alguns anos e teria sobrevivido por tanto tempo por causa do uso de remédios e da sua força de vontade absurda. E os principais sintomas que o Itachi apresentava era hemoptíase, que é essa tosse com sangue, angina pectoris, que é essa dor no peito, astenia, que é uma fraqueza generalizada, e todos esses sintomas pioravam bastante quando ele usava o Mangekyo Sharingan. E bom, Shonen, fazendo uso dessas informações que a obra passa pra gente, dá pra gente ter uma vaga ideia de qual tipo de doença que poderia ter acometido o Itachi. Só lembrando que o Masashi Kishimoto jamais chegou a confirmar qualquer doença como sendo a doença que ele contraiu, então tudo que eu falar aqui vai ser especulação, mas baseado nos sintomas dele dá pra gente ter uma ideia muito boa. É mesmo, é? Então a gente tem uma doença infecciosa, que é uma doença que ele contraiu, ele não nasceu com ela, diferente de uma doença congênita, porque o Obito disse pro Sasuke que ele contraiu essa doença há alguns anos. Ou seja, a gente tem uma doença que infectou ele e provavelmente essa causa de base já foi sanada, mas deixou ele com várias sequelas para o futuro. E provavelmente essa causa de base deu todos esses sintomas que ele sentiu depois. Por exemplo, a hemoptíase, que é essa tosse com sangue, angina pectoris, que é essa dor no peito, e essa astenia, que é essa fraqueza generalizada. Tem várias doenças que podem cursar com isso. Só que o que me acendeu uma luzinha foi justamente o funcionamento do Mangekyo Sharingan, que me deu uma luz para saber qual tipo de doença tinha infectado ele na infância, para ele ter esse quadro crônico. Porque ele ficou vários anos tomando medicamento para atrasar o desenvolvimento dessa doença e principalmente na força de vontade, que a gente sabe que ele tinha bastante. Quando o usuário do Mangekyo Sharingan ativa a sua técnica, claramente há um aumento da vascularização do olho e um aumento da pressão, o que explica esse sangramento toda vez que ele usa a técnica, porque algum vaso dentro do olho deve romper, causando essa mini hemorragia. E como depois de usar essa técnica, essa fraqueza se espalha para o corpo todo, é justo a gente dizer que esse aumento da pressão não se dá só no olho, mas sim no corpo todo, fazendo principalmente o coração ter um trabalho muito mais exacerbado do que normalmente ele teria. É como se ele tivesse que elevar muito a pressão de uma vez e trabalhar muito mais do que ele trabalharia em repouso ou mesmo lutando, justamente para ativar essa técnica. E levando tudo isso em consideração, a doença que levou o Itachi à morte é a febre reumática. Calma, jovem, que eu já vou explicar. Mas antes disso, vamos relembrar como é que é o funcionamento cardíaco e como é que se dá a circulação do sangue no nosso corpo. Essa imagem mostra tudo o que acontece no coração a cada ciclo cardíaco. Mas calma, eu sei que é muita informação, mas por enquanto ignore a maior parte dessas informações e preste atenção só nessa seta vermelha. E claro, se você tiver curiosidade, pausa esse vídeo agora e veja tudo o que está acontecendo nesse exato momento no seu coração. É muita coisa, né? O coração é dividido em 4 câmaras principais: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E essa outra imagem mostra de forma simplificada como é feita a nossa circulação sanguínea. O sangue chega do corpo através das veias cava, cai no átrio direito, passa pela válvula tricúspide para chegar ao ventrículo direito, onde é empurrado para os pulmões para que haja a excreção do CO2, que é o dióxido de carbono, e a captação de oxigênio. E depois dessa captação de oxigênio, ele chega através da veia pulmonar, cai no átrio esquerdo, passando pela válvula mitral e chegando até o ventrículo esquerdo, onde é levado para o resto do corpo através da artéria aorta. E agora que você já relembrou o funcionamento cardíaco,
tem como eu te explicar essa doença que o Itachi tinha. Basicamente, a febre reumática é quando uma pessoa tem uma infecção, geralmente por bactérias do grupo Streptococcus tipo A, e numa reação autoimune cruzada, o seu corpo ataca tanto as bactérias quanto o seu endocárdio. Calma que eu vou te explicar. Sabe quando você fica doente e seu sistema imune produz anticorpos para combater a infecção? Em alguns casos raros, dependendo do tipo de agente infeccioso que causa essa infecção primária, o seu sistema imune produz anticorpos que atacam tanto o agente infeccioso quanto o seu corpo. Isso é chamado de reação cruzada. E no caso específico dessas bactérias do grupo Streptococcus do grupo A reação cruzada mais comum é que os anticorpos tenham afinidade não só pelas bactérias, mas como pelas células do seu endocárdio, que são as células que recobrem o interior do coração. E justamente a parte do coração mais afetada por esse tipo de infecção são justamente as válvulas cardíacas. E no caso do Itachi, o mais provável é que essa endocardite tenha causado uma estenose mitral, ou seja, a válvula mitral dele não abre ou fecha direito. Então, quando o sangue volta do pulmão, ele vai acumular no átrio esquerdo, porque justamente a válvula que deveria dar passagem para esse sangue fluir para o ventrículo esquerdo não está abrindo nem fechando direito. Isso é a definição de uma estenose. A válvula não consegue nem fechar e nem abrir completamente. E esse acúmulo de sangue no átrio esquerdo faz com que a pressão no pulmão se eleve devido ao acúmulo de sangue. Esse quadro é chamado de hipertensão pulmonar secundária à estenose mitral. E ela cursa com insuficiência cardíaca e vários outros sintomas, mas os principais são que ele apresentou na obra. Ele teria tosse e hemoptise, que é essa tosse com sangue, já que a pressão sanguínea está elevada no pulmão. E justamente essa pressão mais elevada no pulmão faz muito sangue se acumular no pulmão e dificulta tanto o trabalho de troca gasosa, o que daria a astenia, que é essa fraqueza que ele tem, quanto a ruptura de vasos dentro do pulmão. E na hora que você tosse, você aumenta muito a pressão dentro do pulmão. E esse aumento repentino de pressão no pulmão, devido à tosse ou um exercício físico mais exacerbado que ele fizer, justamente por causa da estase sanguínea, ou seja, o acúmulo de sangue no pulmão, pode levar à ruptura de vários vasos no pulmão, levando à hemorragia que a gente vê ele tendo no final da luta contra o Sasuke. Outro sintoma explicado por esse quadro dele é essa angina pectoris, que é essa dor no peito, devido à insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca em si não causa dor, mas se ele fizer um exercício físico extenuante ou ativar o Mangekyo Sharingan dele, que faz com que a pressão dele se eleve muito mais do que o normal, já que o sangue tem que bombear muito mais sangue para o olho dele ativar, faz com que a demanda cardíaca suba tanto que o coração não consegue nem se perfundir de sangue. E justamente isso causaria isquemia no coração dele. E essa isquemia dói muito. E é justamente esse quadro clássico que você tem de uma pessoa infartando, porque ela leva a mão ao peito como se o peito doesse muito, justamente por causa da isquemia miocárdica. Só lembrando, isquemia é falta de perfusão sanguínea. E justamente pelo coração dele estar fraco demais para conseguir bombear o sangue até para ele se nutrir, ele teria sim essa isquemia miocárdica. Então essa doença causaria todos os 4 principais sintomas dele, que era a tosse, a hemoptise, que é essa tosse com sangue, a angina pectoris, que é essa dor no peito, e a astenia, que é essa fraqueza generalizada. E é exatamente por causa disso que a ativação do Mangekyo Sharingan piorava o quadro, pois ele demandava uma elevação na pressão para levar mais sangue para o olho, mas com o coração fraco, ele não conseguiria suprir essa demanda. E com o aumento repentino da pressão, haveria rompimento dos vasos do pulmão, que já estariam sob uma pressão muito mais elevada do que o normal, e isquemia miocárdica, que é a falta de sangue para irrigar o próprio coração, causando uma dor ainda mais intensa. E é claro, Shonen, na vida real tem vários tipos de tratamento que a gente faz até para curar essa estenose mitral. O mais comum deles é uma cirurgia para trocar a válvula. Aí você pode substituir por uma válvula sintética, uma válvula metálica, ou mais antigamente você usava até válvula de porco. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha. Então vamos supor que a doença do Itachi já estava tão adiantada que já não adiantava mais trocar a válvula. Isso acontece, infelizmente, com alguns pacientes que têm uma idade mais elevada e a insuficiência cardíaca já acelerou demais. E por causa disso, trocar a válvula pode ou não ser uma opção dependendo do quadro do paciente. Porque dependendo do paciente, ele nem aguenta a cirurgia. E o tratamento farmacológico é extremamente indicado para esse tipo de insuficiência. Mesmo se a pessoa for trocar a válvula ou não, ela tem que fazer o controle pressórico justamente com os medicamentos indicados. E geralmente os medicamentos mais utilizados são diuréticos,
e ECAS, que é um inibidor da enzima conversora de angiotensina para diminuir a pressão, o diurético também para baixar a pressão, que é para a pessoa perder o volume sanguíneo através da urina, e o BRA, que é o bloqueador do receptor de angiotensina, que é para fazer o vaso dele relaxar para diminuir a pressão sanguínea. E também uma classe de medicamentos que é usado para o tratamento de hipertensão pulmonar são os inibidores de fosfodiesterase. Eu aposto que quando eu falo o nome assim, você não reconhece logo de cara, porque eu falei o nome científico. Mas se eu falar o nome comercial e o nome mais popular, eu aposto que você vai reconhecer, que é o Viagra. E Shonen, provavelmente, se o Itachi já estava doente há tanto tempo e teve que usar tantos medicamentos para manter a doença dele sob controle, ele deve ter usado doses cavalares de inibidores de fosfodiesterase que fariam até o sábio tarado ter inveja da performance dele depois. E na luta final do Sasuke contra o Itachi, ele morre justamente por ter usado muito Mangekyo. É lógico, ele já ia morrer de qualquer jeito. Só que o uso do Mangekyo muito mais prolongado do que deveria, justamente para conseguir vencer e levar o Sasuke ao limite, fez com que a pressão dele se exacerbasse tanto e fez com que vários vasos capilares dentro do pulmão dele se rompessem todo de uma vez, causando uma dor absurda no peito dele, que é justamente essa angina pectoris que a gente vê ele levando a mão ao peito, essa hemoptíase muito pronunciada, que é esse vômito com sangue que foi visto justamente antes dele morrer, e restariam poucos momentos dele de vida justamente depois de tudo isso acontecer. E ele usou esses últimos momentos justamente para despedir do Sasuke e falar que não teria uma próxima vez. E Shonen, eu não sei você, mas na hora que eu fiquei sabendo da história real do Itachi e do jeito que ele se despediu do Sasuke usando seus últimos momentos, eu fiquei muito mais fã dele do que eu já era. E Shonen, por esse vídeo é isso, foi um prazer trazer esse vídeo para vocês. Se você tiver dúvida, sugestão e comentário, deixa aqui embaixo. Se você não é inscrito, aproveita e dá um joinha e se inscreve no canal, que nesse início de canal me ajuda demais, você não tem noção. E Shonen, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo sábado.